Hoje eu quero falar com você sobre alta performance e o encerramento do ano. Alta performance e a verdade sobre o fim de ano. Como que você está planejando passar os próximos dias? Quais as suas programações? Eu tenho certeza que a sua agenda de confraternizações, as suas reuniões de família já estão todas marcadas. Acertei? E como que você quer viver esses dias? É justamente sobre isso que eu quero falar, sobre alta performance e as festas de fim de ano. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas importantes de como recuperar a sua performance. Porque performance não é só sobre produtividade, é sobre presença. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu ajudo profissionais a recuperarem a alta performance. Profissionais que já têm uma vida financeira estável, mas estão desconectados do seu propósito ou estão à beira de um abismo do burnout. Burnout é um assunto sério, é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado, mas principalmente com muita consciência e presença. E eu falo sim sobre a conexão entre alta performance e burnout. Como você, um profissional que vive ocupado, vive cheio de coisas para fazer, vive com a cabeça no automático, recupera a sua performance. Não é produzindo mais, pelo contrário, isso é produtividade tóxica, é estando presente. E nada melhor do que falar sobre presença justamente nos dias de festas, nos dias de final de ano. Quando falamos sim em alta performance, pensamos sempre em produção, resultado, entrega e execução. Mas existe um ponto de vida, especialmente agora no fim do ano, em que insistir nisso deixa de ser virtude e começa a ser uma miopia emocional. Alta performance não é sobre fazer mais, é sobre o estado interno com que você faz as coisas. E aqui entra algo muito importante. O corpo e mente não entendem calendário, eles entendem ritmo, pressão e estímulo. Você pode entrar em recesso oficialmente, eu sei, você vai tirar uns dias de folga, você vai passar pelas festas, mas você pode continuar internamente no mesmo modo de exigência, vigilância e resposta rápida. E aí acontece algo muito curioso. Você está de férias, mas continua cansado. Isso não é porque você não sabe descansar, pelo contrário, é porque alta performance sem presença, ela vira apenas eficiência vazia. E a eficiência vazia, ela cobra um preço emocional altíssimo. No fim do ano, o verdadeiro desafio não é parar de trabalhar, é parar de operar como se tudo fosse urgente. Porque você já vive num padrão, você já criou esse padrão para sua vida. Mas a alta performance madura é perceber que nem todo momento pede aceleração. Alguns momentos pedem apenas integração. E aí, agora vamos falar sobre o que realmente acontece nas confraternizações, nas ceias, nos encontros familiares. Você chega, cumprimenta, senta à mesa, sorri, mas por dentro a mente está longe. A mente ela está revisitando o ano, pensando no que ficou pendente, antecipando janeiro, antecipando o novo ano, respondendo mensagens, resolvendo problemas invisíveis, comparando trajetórias e mais, avaliando pessoas. Você está ali, mas não está. Esse é o paradoxo mais comum de quem vive em alta performance. O corpo descansa, mas a mente ela continua trabalhando. E isso cria um tipo muito específico de desgaste emocional. Você convive, mas não se conecta. Você participa, mas não se envolve. Você registra momentos, mas pior, não vive experiências. As pessoas sentem isso, elas não sabem explicar, mas sentem. Eu sei como é. É aquela sensação de que você está com alguém e parece estar sempre um pouco longe. E isso, gente, machuca vínculos, mesmo sem conflito.
Imagina a sua família que você demora tanto tempo a ver. No longo prazo, quando você faz isso, quando você se desconecta das pessoas, isso gera sim um distanciamento emocional, umas relações mais superficiais, sensação de solidão, mesmo quando você está acompanhado, e um cansaço que não melhora com o descanso físico. Por isso que restaurar é parar, é se conectar. Você pode assim pensar, quantas vezes você esteve numa mesa cheia, mas sentiu que realmente não estava ali? Pensa bem, como é que você faz isso? Hoje, a ausência, ela não se manifesta mais como silêncio, ela se manifesta como tela, infelizmente. Antigamente, estar ausente era não aparecer. Hoje, você aparece, mas leva o celular junto, como uma extensão da sua mente. Vocês podem estar numa mesa de Natal, numa confraternização entre amigos, num almoço de família e ainda assim estar respondendo mensagens, checando notificações, olhando grupos, deslizando o dedo na tela. E o mais curioso é que isso acontece mesmo quando não existe nenhuma exigência real. O celular, gente, ele virou o lugar onde a mente analítica continua ativa, mesmo quando o corpo tenta pausar. Para quem vive em alta performance, o celular ele não é apenas entretenimento. Ele é um anestésico emocional sofisticado. Já parou para pensar nisso? O celular, por ser esse anestésico, ele permite não se envolver profundamente, não sentir silêncio, não lidar com emoções, não ficar vulnerável e não desacelerar de verdade. A mente estratégica usa o celular como uma válvula de escape elegante. Ela continua funcionando sem precisar sentir. Mas presença, gente, sinto te informar que exige sim sentir. Sentir o clima da conversa, sentir o ritmo das pessoas, sentir seu próprio corpo. Isso assusta definitivamente quem passou o ano inteiro em modo controle. É ou não é? Mas aí eu quero te falar sobre a ilusão da conexão digital. E existe sim uma mentira confortável que repetimos para nós mesmos. Eu estou conectado. Mas de verdade, você está conectado a quê? A notificações? A imagens? A demandas alheias? A estímulos rápidos? Isso não é conexão, gente. Isso é estimulação constante. Conexão verdadeira, aquela do fundo da alma mesmo, acontece quando você escuta sem pensar na resposta, quando você olha sem desviar, quando você se permite estar ali sem produzir nada. E isso, vou te dizer, não cabe na tela. E aí, quando você está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, algo acontece nas suas relações, seja com a família ou com os amigos. As pessoas, elas não reclamam, elas se adaptam, elas falam menos, exigem menos, esperam menos. E sem perceber, você começa a se afastar das pessoas que mais importam. Já parou para pensar nisso? Quando foi a última vez que você falou de verdade com um amigo seu? O burnout, ele não vem só do trabalho, ele vem dessa perda gradual de vínculos significativos. Todos nós precisamos nos relacionar, todos nós precisamos de relacionamentos verdadeiros, porque o vínculo, ele restaura, e o isolamento cansa. Agora, eu vou te dar uma outra notícia. As selfies, os registros de foto, não substituem experiência. Registrar não é viver. Você pode tirar dezenas de fotos, gravar vídeos, postar stories, fazer reels e ainda assim não guardar memória emocional nenhuma daquele momento. A memória emocional, ela não se cria com a câmera ligada do celular, ela se cria com atenção plena. Daqui a alguns anos, você vai se lembrar da foto perfeita, você vai se lembrar de como se sentiu. Você pode ter o registro, mas se você não vive, você definitivamente não sente o que você viveu. E isso acontece quando você está presente, porque só a sua presença realmente grava as emoções daquilo que você viveu. Agora, por que é tão difícil desligar o celular? Por que é tão difícil largar a tela?
porque o celular mantém você num lugar que você já conhece, na sua zona de conforto. O da mente ativa, controladora, resolutiva. A presença real, ela te coloca num lugar novo, ela te tira da sua zona de conforto, que é justamente onde você precisa fazer entrega, escuta e sentir. E para estar nesse lugar, exige definitivamente coragem. Para quem vive resolvendo tudo, estar presente é abrir mão do controle. Mas aqui está a virada. A presença, ela não te tira poder, ela te devolve humanidade. Talvez o recesso que você faz de final de ano, onde você deveria descansar, não esteja falhando. Talvez você realmente não saiba descansar, porque você nunca desliga. E o que a mente precisa, definitivamente, é estar no controle. E quando você busca um recesso, você precisa abrir mão disso, mas a mente não quer isso. Agora a pergunta que fica: como aprender a estar presente sem sentir que está perdendo tempo ou produtividade? Como faz isso? Muita gente realmente chega agora no fim do ano exausta e acredita que tudo que precisa é descansar, dormir mais, viajar, ficar sem trabalhar. Mas aqui agora vou ser cirúrgica, eu vou te entregar uma verdade desconfortável. Tem gente que dorme, viaja, mas volta do recesso igualmente cansada. Sabe por quê? Porque descanso físico não é o mesmo que restauração emocional. Descanso é parar o corpo, restauração é acalmar o sistema nervoso. Você pode estar deitado, de férias, longe do trabalho e ainda assim com o cérebro em estado de alerta, pensando, analisando, antecipando, comparando e planejando. O corpo ele até para, mas a mente continua correndo e isso não restaura. O que realmente esgota não é fazer, é sustentar essa tensão que você vive. O burnout ele realmente não vem do excesso de atividade. Ele vem desse estado de tensão mantida por muito tempo. A tensão de ter que dar conta, ter que responder, ter que decidir, ter que estar disponível, ter que sustentar uma imagem forte e ter que funcionar bem o tempo todo. E essa tensão contínua, que o descanso, esse descanso comum, ela não dissolve. Você não se restaura apenas parando. Você se restaura quando o sistema nervoso entende que está seguro. Agora, como que a presença se torna um sinal de segurança? É justamente quando a presença verdadeira, ela envia uma mensagem para o seu corpo. Agora não há ameaça. De que forma você faz isso? É justamente quando você está presente. O ritmo desacelera, a respiração se aprofunda, o corpo relaxa, o olhar suaviza e a mente para de antecipar. E é nesse estado que o sistema nervoso sai do modo de alerta e entra no modo reparação. Presença é um sinal biológico de segurança e segurança é pré-requisito para restauração. Mas agora, muita gente acha que precisa se isolar para descansar. Mas o isolamento prolongado, ele não restaura, ele esvazia. O que restaura profundamente, é justamente isso que você tem que guardar, é o vínculo, é a conexão, é a troca emocional segura, é a risada espontânea. Sabe aquela risada de doer a barriga? Quando foi a última vez que você fez isso? É aquela conversa sem função, uma conversa boba e justamente o silêncio compartilhado. O ser humano, ele se regula emocionalmente em relação com o outro. E quando você está com alguém e se sente visto, ouvido, acolhido, o corpo relaxa de um jeito que nenhuma pausa solitária consegue reproduzir. Mas agora, qual é a grande diferença entre estar junto e estar presente? Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim continuar em estado de alerta. Quando você não escuta de verdade, quando você responde no automático, quando você mantém o celular por perto, quando você pensa no que vai dizer depois, você não se permite sentir. A presença, ela exige inteireza da sua parte. E inteireza é soltar o controle, ainda que por alguns minutos. E aqui está um ponto importantíssimo.
Pessoas de alta performance têm dificuldade em estar presentes, porque presença exige, sabe o quê? Vulnerabilidade. Estar presente significa não estar produzindo, não estar resolvendo, não estar no controle. E isso pode gerar desconforto, porque é um lugar que a gente não conhece. Mas é justamente esse desconforto inicial que antecede, que precede uma restauração. A presença, ela não é passividade, ela é maturidade. Presença não significa desligar a inteligência, significa colocá-la em repouso temporário. É um ato de maturidade emocional. Agora eu simplesmente posso estar. Sem agenda, sem expectativa, sem performance. E quando é que você faz essa virada de consciência? Talvez você esteja cansado, não porque trabalhou demais, mas porque passou tempo demais sem estar verdadeiramente presente. Ou seja, passou tempo demais no automático. E aí, talvez o que você não precise neste recesso não seja mais descanso, seja mais presença real. Porque o descanso, ele pausa o corpo. A presença, ela repara a alma. Agora, deixa eu te perguntar, como é que a gente faz para descansar no recesso? Como eu treino presença realmente, sendo alguém analítico, estratégico e acostumado no controle? São essas dicas práticas que eu vou te dar agora, presta atenção. A presença, ela não acontece por acaso, ela precisa de contorno. Uma presença clara, ela não acontece espontaneamente para quem vive no modo estratégico. Se você não criar contornos claros, a mente ela vai voltar automaticamente para o que ela conhece, para o planejamento, para a análise, para o controle. E não é falha, é condicionamento. Por isso, a presença ela precisa ser deliberada e não intuitiva. Cláudia, como eu faço isso? Primeira prática, você vai fazer um acordo interno de descompressão. O nome é difícil, mas a tática é fácil, tá? Antes de chegar em qualquer reunião, qualquer confraternização, qualquer encontro, você vai fazer um acordo com você mesmo. Você vai dizer para você, agora eu não preciso resolver nada. Nada depende de mim neste momento. Simplesmente essa frase, ela vai desligar o seu papel de solucionador que você carregou o ano inteiro. Quem vive resolvendo tudo não sabe quando parar. Então você precisa dar esse comando para o seu cérebro para saber que você pode entrar nesse encontro desarmado. Perceba, fale assim, fale dessa forma com você mesmo, as coisas vão ficar mais simples. Segundo ponto, segunda dica que eu vou te dar. Você vai fazer uma presença por ancoragem sensorial. A mente analítica, a nossa mente estratégica, ela sai do presente porque ela vive no abstrato. Então, para trazê-la de volta, você precisa de coisas concretas. Então, ensine algo simples, mas poderoso. Escolha um sentido por vez. Você vai sentir os pés no chão, você vai notar a textura da cadeira que você está sentado, você vai perceber a temperatura do ambiente, você vai ouvir a voz de alguém sem interpretar, você vai sentir de fato o gosto da comida, sem pressa. O corpo sempre está no presente. Quando você volta para o corpo, a mente, ela acompanha. A mente, ela tem pavor desses sentidos. Então, quem vai dizer para a mente que está tudo bem é o seu corpo. Então, essa prática de você sentir o que você vai estar fazendo, você vai instantaneamente diminuir a hiperatividade mental, tá? Então, esse ponto é extremamente importante. O item 3 é a escuta sem função. É uma das práticas mais restauradoras, porém uma das mais difíceis para quem vive em alta performance. Escutar sem querer resolver. Não se envolva, não interaja, só escute. Não corrija ninguém, não aconselhe, não faça julgamentos. Não complete a frase da outra pessoa. Você não precisa pensar na resposta. Você apenas vai ouvir, vai escutar. Quando você escuta sem função, o corpo ele sai do modo de desempenho e entra no modo de vínculo. E vínculo é profundamente regulador. A quarta prática, que você já deve saber, mas eu vou repetir, é o uso consciente do celular.
Aqui não é sobre demonizar tecnologia, pelo contrário, tá tudo bem usar tecnologia, mas você precisa ter uma decisão consciente. Deixe seu celular fora do alcance. Defina horários claros para checar suas mensagens. E não use o celular como fuga do silêncio. Toda vez que você pegar o celular sem necessidade, você está saindo do presente. E a presença só acontece quando você fica. E não menos importante, o fechamento integrativo do dia. É a prática número 5, tá? Antes de dormir, especialmente durante o recesso, faça a sua pergunta. Em que momento hoje eu estive verdadeiramente presente? Veja, não é para se cobrar, não é para se julgar, é para se integrar. O cérebro, ele aprende por repetição. Então, quando você reconhece presença, você fortalece. Então, quando você faz isso, esse fechamento do dia, você transforma o seu recesso, os seus dias de recesso, em treino emocional e não apenas pausa. De novo, presença, ela definitivamente não é desligar quem você é. É dar um descanso para a parte que ficou ativa demais. Alta performance madura não é só sobre saber agir, é sobre estar. E talvez o momento presente que você pode oferecer neste fim de ano não seja eficiência, nem respostas, nem soluções, mas é a sua presença inteira. Talvez o maior equívoco que a gente cometa ao falar de alta performance seja acreditar que ela termina quando o trabalho termina. Como o desempenho fosse algo que só acontece na mesa, no escritório, no projeto. Mas a verdade é que a forma como você vive o seu recesso de fim de ano define a qualidade de energia com que você começa o próximo ciclo. Quando o ano termina, não são as tarefas que permanecem, não são os e-mails respondidos, não são as metas fechadas em cima da hora. O que realmente fica é o estado do seu corpo, o estado da sua mente, o estado das suas relações, o quanto você se sente inteiro ou fragmentado. E isso não resolve trabalhando mais uma semana, se resolve mudando o seu modo de estar. Agora a pergunta que ninguém se faz no recesso, que é importante você se fazer: quem sou eu quando não estou produzindo? Para muita gente essa pergunta assusta, porque a identidade foi construída no fazer, no resolver, no integrar. Mas o ponto de virada é justamente: se você só se reconhece quando está funcionando, o descanso ele vira uma ameaça. E é por isso que tanta gente volta do recesso cansada. Não porque descansou pouco, não porque dormiu pouco, mas porque nunca se permitiu existir sem função. A presença, ela traz um legado emocional. E aí você precisa pensar, as pessoas que estarão com você nesse fim de ano não precisam da sua eficiência. Elas precisam do seu olhar, da sua escuta, da sua atenção, da sua disponibilidade emocional. Você só precisa estar. Talvez elas não saibam pedir isso para você, mas sentem quando não recebem. Então, o maior presente que você pode deixar na memória de alguém é a sensação de ter sido realmente visto. E isso importa. Isso é presença. Isso é alta performance relacional. Você não precisa fazer um recesso, um evento perfeito, nem uma pausa idealizada. Você só precisa fazer dele um tempo um pouco mais consciente do que o resto do ano. Mais lento, mais atento, mais produtivo, menos produtivo, mais humano. A alta performance madura, ela não exige intensidade o tempo todo. Ela exige inteligência para variar o ritmo. E a alta performance neste momento da sua vida não precisa ser acelerada. Você não precisa acelerar. Você precisa parar sem culpa. Não é entregar mais resultado, é entregar momentos que não voltam mais. E aí, se você conseguir sair desse ano um pouco mais presente, um pouco mais inteiro, um pouco menos reativo, você já vai estar entrando no próximo ciclo em um nível de alta performance que muita gente nunca alcançará. Então, respira. Alta performance não é sobre o que você entrega ao mundo, é como você
se entrega à sua vida. Espero que esse conteúdo tenha feito algum sentido para você. Se fez, já deixa um comentário aqui para mim. Uma gratidão imensa pelo seu tempo assistindo esse vídeo comigo. E eu quero sim deixar do fundo do meu coração o desejo de que a sua alta performance seja recuperada com presença daquelas pessoas que você mais ama. Até a próxima!